Olá a todos, nós somos alunos da Engenharia de Produção do IFES Campus Cariacica. Iremos falar sobre o Caixeiro Viajante, referente à computação aplicada em Engenharia de Produção 1. Nós somos Gustavo Neves Oliveira, Isabela Silva Vago, Caio Andrade Camargo de Araújo e Caroline Belisário Veloso. Bom, em um mundo globalizado como é o de hoje, é muito importante que as organizações elas busquem reduzir seus custos e otimizar seus recursos. Já visto que geralmente o que diferencia uma empresa da outra é o quanto o seu produto ou serviço custa para o cliente. Então, a busca por técnicas e ferramentas que auxiliam a alcançar esses objetivos vem crescendo de maneira considerável. Então, a fim de que a produtividade de determinada empresa possa aumentar. Então, por exemplo, para empresas que efetuam entrega de produtos, é sempre necessário percorrer uma determinada rota pela empresa. E nem sempre essa rota é a melhor rota, porque pode trazer mais custo, como tempo, por exemplo, combustível gasto na rota. Então, por isso existe uma grande necessidade de reduzir o custo e a logística das rotas. E, para tal, usa-se de muitas vezes o problema do caixeiro viajante, ou Traveling Salesman Problem. Ele é um problema que tenta, por meio de diversos cálculos, determinar a menor rota para percorrer determinados destinos, sempre retornando ao local de destino. E a sua criação veio basicamente da necessidade dos vendedores de aumentar a sua eficiência na entrega de produtos. Bom, nós escolhemos um artigo com as palavras-chave problema do caixeiro viajante, algoritmo e linguagem C. A gente procura um trabalho que envolvesse diretamente o problema do caixeiro viajante, obviamente, e que fosse claro e tivesse alguma relação com engenharia de produção. E o artigo tem como nome Problema do caixeiro viajante em uma indústria de confecção de roupas na cidade do Rio Grande do Norte. Bom, como dito antes, o problema do caixeiro viajante, ou Traveling Salesman Problem, ele é um problema que tenta, por meio de diversos cálculos, determinar a menor rota para o determinado destino, sempre retornando ao local de destino. Bom, temos alguns exemplos aqui do caixeiro viajante, que é a perfuração de placas de circuitos. Existem inúmeros furos nessas placas, sendo que são utilizados para soldagem de outros componentes. Então, para você otimizar o processo de perfuração, você deve perfurar todos com o mesmo diâmetro, evitando assim a troca de ferramenta. Um exemplo 2, esse é muito bom, a manipulação de materiais em um armazém. Uma rápida identificação, entrega e retirada do produto vai evitar reclamações futuras advindas dos clientes. Bom, nós temos uma função objetiva no caixeiro viajante, ou função de avaliação, e temos também algumas restrições. A sua função objetiva fala que o problema é avaliado através da somatória das áreas selecionadas e que cada nodo pode receber apenas uma entrada e apenas uma saída, e também que a restrição impede a formação de rotas desconexas. A representação do nosso caixeiro. A gente pode representá-lo através de um grafo ou através de uma matriz que representa, uma matriz de adjacência que representa o grafo. Aqui nós temos o grafo com 4 nodos, 1, 2, 3, 4, e as suas distâncias. Por exemplo, a distância de 1 a 2 é 6. Na matriz de adjacência, como nós podemos lê-la? Na linha 1, na linha 1, coluna 1, temos a distância de 1 para 1, que é 0. Na linha 1, coluna 2, é a distância de 1 para 2, que é 6. Na linha 1, coluna 3, é a distância de 1 para 3, que é 2. E na linha 1, coluna 4, é a distância de 1 para 4, que é 7. E na linha 2, nós possuímos as distâncias do nodo 2. E assim, respectivamente. Bom, sobre a solução do nosso problema. Uma solução inicial ela já é dada pela definição do circuito hamiltoniano. Nossa solução inicial ela não precisa ser de cara a melhor, ela só precisa atender essas restrições. E a gente avalia a solução somando as arestas, que pode ser o custo do percurso de cada cidade até o nosso ponto inicial. Temos aqui nossa solução inicial 1, 2, 3, 4, ou seja, a gente parte do nodo 1, é para o 2, 3 e 4, ou seja, 1 para 2, 6, 2 para 3, 2, 3 para 4, 5, 4 para 1, 7, que vai nos retornar o valor de 20. Bom, quando nós partimos de um nodo, analisamos as opções imediatas a esse nodo e estabelecemos uma métrica para determinar qual é o melhor. A gente gera assim uma solução chamada gulosa.
E a heurística do vizinho mais próximo, ela simplesmente escolher o nodo mais próximo da sequência para traçarmos nosso caminho. Então, como assim? A gente analisa o nodo 1, que é o nosso ponto inicial. Temos como ir para 2, para 4 e para 3. Se observarmos, o nosso melhor caminho seria de 1 para 3, que é o menor valor possível. Estando em 3, podemos ir para 2 ou ir para 4. 3, o melhor caminho é ir para 2, que é um custo menor do que 3 para 4. 2 só pode ir para 4 e 4 retorna ao nosso nodo inicial 1. Bom, a gente pode melhorar uma solução gerada anteriormente. O movimento de troca ou swap, ela serve para analisarmos a vizinhança de uma solução. A gente movimenta os outros lugares com esse nosso ponto inicial, com o objetivo de visualizarmos todas as soluções vizinhas à nossa solução inicial. Nós temos a nossa solução inicial 1, 2, 3, 4, como vimos 6, 2, 5, 7, que vai retornar 20, e uma solução movendo os nodos com a troca ou swap, que vai dar 1, 2, 4, 3, que vai dar 6, 3, 5 e 2. É uma solução melhor do que a nossa solução inicial. Bom, sobre o problema presente no artigo. Inicialmente foi definida uma rota semanal de recolhimento da mercadoria e o caminhão deveria sair de Natal e posteriormente a Lages, Açu, Mossoró e Caicó e retornar ao nosso ponto inicial, que é Natal. E além disso, foi realizada uma pesquisa para encontrar a distância entre cada cidade, como a gente pode ver nessa matriz aqui. A distância de Natal para Natal 0, Natal para lá é 115 e assim por diante. Com os dados que nós possuímos, a função objetivo pode ser definida, haja vista que o objetivo do problema é a minimização dos custos, sendo que serão determinados pelos quilômetros percorridos. Com os dados da matriz, a gente pode afirmar que a função objetiva é essa abaixo. E algumas restrições, como eu disse anteriormente, devem ser levadas em conta, como visitar somente uma única, exclusiva vez cada cidade, não poder ir e voltar pelo mesmo caminho, e a restrição que impede subciclos. Bom, é importante dizer que as restrições não foram colocadas explicitamente no código utilizado, mas elas já foram consideradas na estrutura do próprio código. Bom, sobre a implementação do algoritmo, ele foi adaptado de outro algoritmo que estava presente na internet, e houve uma alteração porque nós não tínhamos domínio em alguns conceitos de arquivos, então a gente trocou a parte que se tratava de arquivos por uma manipulação de ponteiros. O código ele determina uma solução gulosa para o problema do caixeiro viajante, usando o método do vizinho mais próximo. E também é usado o método de troca, swap-pause, que consiste na permutação de cada cidade, obtendo valores intermediários, achando assim o menor custo para a rota determinada. Aqui nós temos todas as permutações possíveis. Podemos observar em negrito que a melhor rota possível encontrada foi Natal, Lages, Mossoró, Açu, Caicó e Natal. Bom, acho que vale falar que dá para fazer isso à mão, com esse tanto de variáveis ou um número menor, só que é muito trabalhoso e demanda tempo, então acho que não vale a pena. E para números maiores de variáveis vai dar muito trabalho, é quase impossível de fazer à mão, mas dá. Agora vamos falar um pouco sobre o código em si. O código possui 231 linhas, porém apenas cerca de 200 são efetivamente linhas de código. O restante é responsável pela organização do programa no geral, por exemplo, na indentação e espaços para não confundir as linhas. O código trabalha com ponteiros, matriz e alocação dinâmica. E como foi dito, foi removida a parte de arquivos e substituído por ponteiros. Agora vamos ao código no CodeBlocks. O código começa definindo as bibliotecas padrões e também incluindo a biblioteca limite.h. Em seguida, ele define que verdadeiro equivale a 1 e falso equivale a 0. Ele começa definindo a estrutura matriz, que ela é responsável por definir a estrutura. Em seguida, temos a struct nodo, que ela é responsável para a criação de solução aleatória. A partir daí, temos a função matriz ler arquivo, que ela vai ser responsável por ler os dados da matriz e alocar um ponteiro para a estrutura da matriz. Depois temos a função
calcular custo, que ela vai calcular o custo baseado nas arestas, e a função construir caminho, que ela vai construir o caminho da solução gulosa ao final. Temos a função realizar movimento troca, que ela será responsável por aplicar o método de troca, e a função copiar caminho, que ela é a função responsável por copiar os resultados obtidos durante a execução do programa para, assim, gerar resultados intermediários durante sua execução. A função imprimir caminho, que ela vai imprimir o caminho, e a função imprimir matriz, que ela vai imprimir a matriz. Temos agora a função main. Dentro da função main temos diversas funções que vão trabalhar na construção do nosso código. Primeiro temos o int solução inicial, que é uma alocação dinâmica que vai criar o ponteiro para a solução. Depois, construir caminho m, que vai chamar a função que constrói o caminho, e imprimir caminho, que chama a função que vai imprimir o caminho. Depois, int custo solução inicial, que vai inicializar a variável custo chamando a função que calculou o custo da rota. Depois, o custo solução inicial, que vai imprimir o custo. Nessas últimas linhas da função main, ele chama as funções para realizar o método de troca, para analisar se existe uma solução intermediária melhor do que a solução que foi atualmente encontrada e está sendo trabalhada, e por fim, ele imprime a solução encontrada pelo método. Depois, temos a função void copiar caminho, que ela simplesmente copia os dados de um vetor e os transfere para outro. Em seguida, temos a função void realizar movimento troca, que aloca um ponteiro para uma solução temporária. Depois, a solução temporária, que cria uma variável para construir um custo de referência, inicializando ela como custo inicial. A função custo referência, que chama a função para copiar o caminho. E temos, então, basicamente, nesse laço, ele copia a solução atual para a solução temporária e realiza trocas necessárias, sendo que essas ocorrem dentro de um loop interno. Temos esse laço em for, que copia a solução atual para a temporária, e o loop que acontece as trocas internas. Temos o int custo solução temporária, que calcula o custo da solução intermediária. Nisso, temos que se o custo temporário for menor que o custo atual, significa que foi encontrada uma solução melhor do que a solução que foi anteriormente encontrada, denominada gulosa. Por isso, o if, nesse local aqui, ele é utilizado para fazer essa troca de custo. Temos a função matriz arquivo, que é a função responsável por ler o arquivo de dados e mapeá-lo. E aqui, nessas três linhas, ele aloca o ponteiro para o ponteiro que existe dentro da struct matriz, e neste laço, ele lê os elementos da matriz e retorna m. Calcular custo, onde ele basicamente irá somar o custo das arestas e depois traçar uma rota, retornando custo. Void construir caminho, onde ele vai armazenar os itens inseridos através de alocação dinâmica, inicializar os ponteiros nesse laço for. Aqui, ele vai inicializar o caminho igual a zero, caminho 0 igual a 0. Aqui ele vai construir a rota completa, utilizando um laço for e as funções valor de referência, o vizinho selecionado. Nessa parte, ele vai inicializar o próximo item a ser visitado. Em seguida, ele vai inserir um nodo já visitado para evitar uma repetição. Ele irá retornar a primeira classe visitada. E, por fim, ele vai liberar a memória alocada. Temos aqui, de novo, o void imprimir matriz, que ele vai imprimir a matriz. O void imprimir caminho, que ele vai imprimir o nosso caminho. E, por fim, o void linha. Essas três funções aqui no final, elas servem mais para questões estéticas do código, para facilitar a visualização do nosso resultado que foi obtido e podemos analisar quais foram as soluções que encontramos. Agora, com o código devidamente apresentado, iremos rodar o programa diretamente do CodeBlocks e mostrar a solução que ele nos apresenta. Antes de começarmos a digitar os valores, irei dividir a tela em dois para facilitar a visualização da matriz que compõe as distâncias das cidades. Vamos lá. Primeiro, ele pede que você digite o número de linhas da matriz. A matriz possui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, inseriremos 5. Agora ele irá pedir
os valores em todas as posições da matriz. Primeiro, ele pede o valor da matriz na posição 0, 0, que é a distância de Natal até Natal, que é 0. Depois, ele pede o valor na posição 0, 1, que é a distância entre Natal e Lages, 115. Depois, a posição 0, 2, de Natal a Açu, 213. A posição 0, 3, de Natal a Mossoró, 281. A posição de Natal a Caicó, 273. Finalizamos agora a primeira linha da matriz. Partimos agora para a segunda. Na posição 1, 0, ele pede a distância de Lages a Natal, 115. Na posição 1, 1, temos a distância de Lages até Lages, então é 0. Na posição 1, 2, a distância entre Lages e Açu, 191. Na posição 1, 3, a distância de Lages a Mossoró, 159. Na posição 1, 4, a distância de Lages a Caicó. Agora iremos para a terceira linha da matriz. Na posição 2, 0, ele pede a distância de Açu a Natal, 213. Na posição 2, 1, a distância entre Açu e Lages, 191. Na posição 2, 2, a distância de Açu até Açu, 0. Na posição 3, 2, a distância de Açu a Mossoró, 74. Na posição 2, 3, a distância de Açu a Caicó, 136. Agora, na quarta linha da matriz, na posição 3, 0, é a distância entre Mossoró e Natal, 281. Na posição 3, 1, a distância entre Mossoró e Lages, 159. Na posição 3, 2, a distância entre Mossoró e Açu, 74. Na posição 3, 3, a distância entre Mossoró e Mossoró, 0. Na posição 3, 4, a distância entre Mossoró e Caicó, 191. Por fim, a última linha da matriz, na posição 4, 0, a distância entre Caicó e Natal, 273. Na posição 4, 1, a distância entre Caicó e Lages, 177. Na posição 4, 2, a distância entre Caicó e Açu, 136. Na posição 4, 3, a distância entre Caicó e Mossoró, 191. E por fim, a posição 4, 4, a distância entre Caicó e Caicó, 0. Agora temos a matriz montada e ela é idêntica à matriz que tínhamos inicialmente, e podemos ver que a diagonal principal dela é 0. Com isso, o código nos dá a solução inicial gulosa, mostrando a melhor distância, o custo dessa distância, a solução do melhor vizinho, o custo da solução melhor vizinho e uma legenda do que significa cada número aqui, onde N equivale a 0, que é Natal, Lages equivale a 1, que é Lages, Açu, que equivale a 2, Mossoró, que equivale a 3, e Caicó, que equivale a 4. Temos o percurso entre Natal, Lages, Mossoró, Açu, Caicó e retornando para Natal. Bom, a conclusão. O algoritmo ele obteve a seguinte rota, que foi Natal, Lages, Mossoró, Açu, Caicó e Natal, que foi a melhor rota encontrada pela permutação também, totalizando 757 quilômetros percorridos. Bom, o resultado obtido do programa ele foi melhor do que o proposto pelos autores do artigo. A rota que o artigo obteve foi Natal, Lages, Mossoró, Açu, Caicó e Natal, que totalizou 769 km percorridos. Só que houve um equívoco na soma do autor e a soma real não deu 769 km percorridos, deu 844. Como a gente pode observar, é a primeira permutação, a resposta encontrada pelo autor.
Bom, a gente pode analisar que o algoritmo, que no algoritmo a solução inicial gulosa e a solução melhor vizinha, elas são as mesmas. Isso se justifica pelo fato da solução inicial gulosa ser a melhor solução do problema. Aqui, ó, solução inicial gulosa, 0, 1, 3, 2, 4 e 0, temos a legenda ali embaixo. E a solução do melhor vizinho, que é a mesma, 0, 1, 3, 2, 4 e 0, retornando 757 quilômetros. É isso. Obrigado por assistirem.